Bom Bom dia. Todo mundo aí com seus trabalhos de arte, né? Eita. É isso aí. Ó, iniciando o... Eita, tá caindo aqui. Iniciando hoje minhas anotações no quarto bimestre, gente. Olha. Já começou, né? Já... Professora. Peraí, um de cada vez. Calma aí, gente. Calma aí. Milena, fala, Milena. Pode deixar eles ir falando na frente. Pode falar, vai você. Vai, gente, fala que agora é a vez de vocês. Eu falei do trabalho que eu estava vendo lá na plataforma. Um monte de gente falando sobre trabalho. Sim, sobre o trabalho. Quem vai me apresentar hoje? Eu não Tia, o trabalho que você mandou pra gente pintar aquelas moças é pra entregar até quando? Terça-feira. Terça-feira que vem. Terça-feira. Isso, peraí. A senhora falou que ia ver o negócio da prova, então não saiu a pontuação, não deu pra gente ver. Não deu pra gente ver, não. Só que primeiro ela tem que ver se todo mundo fez, pra depois passar a correção. Isso é verdade. Isso é verdade. Muito bem, Juliana. Olha só, gente, o trabalho, devido ao problema, né, que muitos tiveram aí essa semana, principalmente na terça-feira, devido ao problema da chuva aí, né, da ventania. Então, eu prorroguei até terça-feira. Terça-feira, dia 6. Então, até dia 6. Então, quem por acaso, tem alguém que fez para apresentar hoje? Então, olha Assim. E aí, deixa eu fazer um comentário. Está bem explicadinho o que é para fazer lá, não está? Né? Explicado. Então, aí, presta bem atenção. Tem pessoas que lê, mas não compreende o que está lendo. É diferente. Então, o que eu vou fazer um comentário rápido para a gente não gastar muito tempo da nossa aula. Olha só um instantinho, Paulo. Eu deixei lá 4 imagens. A pessoa só vai escolher uma, né? Elas estão relacionadas com o assunto que nós trabalhamos dentro de África, né? Das candaces. Então, eu falei que tem as mulheres candaces de formas diferentes, representadas ali no desenho. Aí você vai pintar, você pode colar papéis coloridos, pode cortar pedacinhos de tecido, você pode enfeitar com... Às vezes tem aqueles enfeitinhos de carnaval, o que vocês quiserem colocar para o seu desenho ficar muito mais bonito. Então, a terça-feira será, presta atenção, o último dia. Quem não apresentar terça, não teremos mais tempo, porque eu vou precisar, eu ainda não recebi a nota, né, das provas, mas irei receber para fazer a média e entregar o diário pronto. Então, no dia 8, peraí, Breno, no dia 8, eu já estarei entregando o diário na secretaria da escola. Por esse motivo, eu não poderei esperar para depois do dia 6. Então, quem não fizer e não me apresentar na terça-feira, sinto muito, vai ficar sem a pontuação, tá? Porque vou aguardar a terça-feira, devido ao problema que houve na terça-feira. Então, por isso eu deixei até terça-feira. Poderia ter encerrado hoje, mas aí eu deixei, várias pessoas tiveram problemas. E outra coisa, aquelas pessoas que, porventura, tiver lá no meu Face também, pode até fotografar o seu trabalho e me mandar pelo Messenger também,
Eu né? tenho, Ah, professor. professora, o meu está quase pronto. Eu vou terminar amanhã. Posso enviar para você? Pode. Tá? Pode enviar sexta, sábado, domingo, segunda, sendo que terça-feira eu vou ver aqui, né? Quem não tem Facebook e eu não estou, aí vai ligar a câmera para eu fotografar o trabalho e registrar aquele trabalho apresentado, ok? Ficou bem entendido agora? Não tem família. Professora Claudete. Pergunta, mas esquece. Peraí, João Pedro. Fala, Paulo. Vou pedir para minha mãe tirar xerox hoje. Tá bom. Então, gente, aí vocês façam isso conforme eu estou colocando, certo? Acho que não é difícil, é bem simples, é uma atividade para você dar um colorido muito bem, né? De acordo com a importância das mulheres africanas desses reinos, né? Então, vamos fazê-las ficarem bem bonitas no desenho, tá? Fala, Breno. É pra gente desenhar e colar alguma coisa? Você vai pintar, você pode colar algum pedaço. Ah, eu quero colar aqui no brinco dela um pedacinho de papel de outra cor. Você pode recortar e colar, tá? O desenho, você vai ter que escolher um deles para imprimir, né? Você vai imprimir uma das folhas. Então, eu deixei 4 opções para você escolher aquela que você gostar mais. Inclusive, tem uma máscara africana muito bonita também. Então, se você trabalhar bem as cores, o trabalho ficará lindo. Ah, eu usei tinta guache que eu tenho em casa. Ok, pode usar. Usei lápis de cera. Ótimo, não tem problema. O que você fizer para dar, né, um colorido bonito aí nessa atividade, para a gente, fechar o bimestre. Certo? Lembrando que vai ficar a data máxima, dia 6, terça-feira, que é o dia que nós vamos nos encontrar de novo, ok? Então, quem não fizer no dia 6, em me apresentar até no dia 6, ficará sem essa pontuação, tá? Porque dia 7 já estará tudo fechado para eu entregar no dia 8, certo? É uma atividade bem fácil, né, gente? Deixa eu fazer a chamadinha rápida primeiro. Primeiro, calma aí. Primeiro eu vou ver os que estão aqui. Depois, quem eu não falar o nome, vai escrevendo no chat aí e vai falando. Então, deixa eu ver aqui. Matheus Felipe. Lipinho. Matheus Monteiro. Júlia. Casey. Paulo Vitor. Pitinho. Paulo Vitor. Isso. Deixa eu ver quem mais aqui. Milena Rangel. Peraí. Ô, tia. Peraí, só um minutinho. Milena Rangel. É isso? Ah, tá. Milena Rangel está aqui. Milena Rangel, João Pedro. Presente. Isso, Breno Lima. Eu tô presente. Juliana. Agora, quem eu não falei, que eu não estou vendo? Quem é que mais está aí? Eu, Tenho que dizer o nome. Isaac, Vamos lá. Isaac. Jonas. Peraí, Jonas. Thalita. Maria Luísa. Peraí. Maria Luísa. Peraí. Thalita. Maria Luísa. Quem mais? Maria Raíssa. Isabela, Emanuela, Peraí. Isabela tá. Isabela. Emanuela. Quem mais? Isabela tá. Tá. Então, acho que sim. Maria Raíssa. Acho que só, então, né? Breno Lima, Emanuela,
Isaac, Isabela, Jonas, João Pedro, Juliana, Júlia, Casey, Maria Luísa, Matheus Felipe, Matheus Monteiro, Milena, Gabriele Rangel, Thalita, Paulo Vitor e Maria Raíssa, certo? Sim, professora. Isso, então foram todos. Então vamos lá, gente. Olha só, estamos iniciando hoje o nosso módulo 4. 4. Então, peguem seu módulo 4. Tá? Módulo 4. Isso. Paulo, sua voz hoje está um pouquinho longe ou baixa. Eu falei que eu faltei na terça porque eu estava sem luz. Sim, eu compreendo. Eu sei dessa situação que aconteceu. Eu sei disso. Tá tudo ok, tá, Paulo? Então, gente, olha só. Iniciando. Olha, graças a Deus temos 2 capítulos só nesse último módulo, mas são capítulos que têm vários assuntos. Mas nós não teremos nenhum problema, né? A gente já passou por vários outros conteúdos também, foi tudo tranquilo, né? Então, não teremos nenhum problema. Então... E temos muito tempo, para falar a verdade. É o que, Paulo? Muito tempo para finalizar o módulo. Sim, então, porque nós temos o conteúdo, né, para ir desenvolvendo. Oi, Breno. Meu aniversário vai cair no dia de uma aula da senhora. Quando? Dia 19 de novembro, mas não vai ter aula. É feriado. Não é feriado, não. Não? Não. Não. É 19 de novembro, é dia da bandeira, né? Eu esqueci, não é feriado, não. Não é feriado, não. A gente lembra da dia da bandeira, mas não é feriado. Milena, o seu é dia 23? O meu também caiu no dia da aula de Claudete. Sim. Então, gente, vamos lá. Professora? Quem é que está com o nome de Deise de Paula? Sofia. De Paula? Acho que é Ana Beatriz. Não, Sofia. Eu, Sofia. A pessoa que está com o nome Deise de Paula, fala. Deixa a pessoa falar quem é que está com esse nome. Eu, Sofia. Ah, Sofia. Isso, Sofia. Estou colocando presença. Isso. Gente, olha só. Então, nós vamos dar início, e nós vamos ter aí nesse contexto, vamos lembrar, nós falamos de Roma, né? Vamos relembrar. Falamos de Roma, vimos as 3 fases de Roma, a primeira monarquia, depois república e depois o império, né? E aí paramos, aí fomos, né, para o continente africano, conhecer aqueles 3 reinos, né? Cuxi, Garamante e Axum. E agora a gente volta um pouquinho lá no final do Império Romano, né? Qual a página? Oi. Fala, Breno. A página. A página, Breno. Nós vamos lá na página 279. 279. Pode pôr a data aí hoje. Isso. Então, nós vamos voltar um pouco. Módulo 4? Módulo 4, gente. Nós vamos voltar um pouquinho lá no conteúdo do Império Romano, mas não precisa pegar o outro livro, não. Aqui mesmo a gente vai rever esse contexto, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Professora? Oi. O trabalho do folclore não era para hoje? Folclore, não. Folclore já acabou há muito tempo. Não é do folclore. Do folclore já foi há muito tempo. Foi em agosto. A gente até entregou trabalho. Agora, presta atenção. Cadê? Matheus Felipe, que falou? Oi? Não sei, acho que foi.
Foi um dos Mateus. Eu quero saber só se foi Mateus Felipe. Eu acho que foi Matheus Felipe. Esse Foi Matheus Felipe. Tá, Mateus Felipe. Esse do folclore já acabou há muito tempo. Agora tem um outro que você deverá fazer até terça-feira para me mostrar aqui na hora da aula, ouviu? Procura ver, eu botei lá na plataforma, tá todos os desenhos lá para você escolher um e fazer. Ok? Bom, gente, e aí? Tudo bem? Todo mundo vendo a tela? Sim? Sim. Cadê o povo? Tá com muita fome, não tem força nem de responder. Professora, Meu tá ali Deus. escrito. O que foi a Idade Média? Ah, tá. Então vamos lá. Nós vamos conhecer um pouco. Nós vimos, olha só, precisamos fazer uma conexão das informações, né? Nós vimos todo o processo de Roma, como é que ele cresceu, tiveram guerra, tiveram lutas, né? Os plebeus conseguiram seus direitos, e vimos também como o imperador Otávio Augusto subiu ao poder, né? Um general, como é que ele chega ao poder. Agora nós vamos pegar um pouco dessa parte. Nós vimos que teve muitas conquistas, né? Os romanos conquistaram todas aquelas terras em volta do mar Mediterrâneo, né? E aí nós vamos ver o que levou a esse imenso império terminar uma boa parte, e aí nós vamos ver também, vamos falar de um momento que vai acontecer no período do Império, que é o nascimento de Cristo, tá? Nós vamos ver isso. Aí não está mencionando, mas eu coloquei, tá? No livro de vocês, não está, mas eu inseri esse contexto aí. Só que eu posso depois colocar essa informação na plataforma para vocês copiarem, né? Ou imprimirem, quem puder, entendeu? Por quê? Isso é um fato real. Existiu isso, faz parte da história de Roma. Então, o livro não abordou, mas a gente tem a necessidade de colocar, porque senão tem um outro conteúdo à frente que vai precisar dessa informação, tá? Então, aí nós vamos ver quando acabar esse período do Império Romano, aí vai ter o início, a chamada Idade Média. Nós estamos trabalhando até agora no período lá da pré-história até agora com a história antiga, a Idade Antiga. Aí agora a gente vai ver, né, vai ter início agora o período medieval. Então vamos lá para a gente entender. Por isso, tem aqui, ó, da Antiguidade para a Idade Média, né? Então vamos ver o que acontece. Olha só. Apogeu do Império Romano. O que é o apogeu? A parte mais forte, a parte mais alta do Império, mais alta no sentido de poder, né? Então, olha só, isso que eu estava colocando, olha aqui, Roma, olhem para o mapa aqui que eu estou mexendo no cursor. Roma, né? Se estende para todas essas áreas, ela vai conquistar todas essas áreas, na Ásia, na África, na Europa. Né? Então, Roma vai se tornar dona desse mar Mediterrâneo. Olha o mar aqui, toda essa parte é o mar Mediterrâneo, tem o mar Negro aqui também, mas esse mar aqui vai ser muito importante nesse momento que nós estamos falando. Tá? Gente, olha só, eu estou dando aula, mas quem quiser questionar, tá? Deve fazer. Então, vamos ver, para isso, né, para conquistar todos esses termos, está em nomes diferentes, né, porque não está em português, mas não tem problema. O que eu quero mostrar aqui é a nossa botinha aqui, né, que é a Itália, Roma, e aí como é que elas dominaram como ela dominou toda essa região. Bom, não tinha mais nada para conquistar. Já estava tudo
Dominado. Então, por volta do ano 100, o Império Romano atingiu sua máxima extensão, ocupando cerca da metade do território europeu. Ó, quase que a metade aqui, ó. Esse pedaço todo aqui é a Europa, quase a metade aqui foi ocupada pelas invasões romanas. E parte da África e parte da Ásia, né? Aqui a gente tem só a Península Itálica, né? E aqui mostrando do globo onde fica a Península Itálica. Tudo bem até aqui? Eu preciso que vocês guardem essa imagem. Ó, vamos abrir o nosso baúzinho, certo? Vamos colocar essa imagem. É como se um minutinho, João. É como se nós olhássemos para ela, fizesse um clique, tirou a foto e guardou no nosso baúzinho da memória. Fala, João. Tem hora que o compartilhamento de tela dá um zoom, mas não é um zoom na imagem, é um zoom só no texto. Eu não consigo ver a imagem. Não, mas tá, quando eu dou zoom em tudo, porque é uma coisa só. Olha só, ó. Aí, tá vendo? Ó, eu aumentei bastante. Viu? Ó. Certo? Ah, tá. Eu falei que era um problema no meu celular. Não, tá? Então, gente, ó, vamos guardar essa imagem. Todas essas áreas conquistadas. O que a gente guarda? Todas as áreas em volta do mar Mediterrâneo foi dominado pelos romanos. Foram dominadas, certo? Por quê? Nós vamos precisar dessa informação mais à frente. Tudo bem até aqui? Pronto, professora, guardei a imagem, está bem guardada. Está bem guardado, né? Então, muito bem. Fez um clique no olho assim e guardou essa informação. Zoom. Sim. Então, vamos lá. Aí. Não escutou nada. Tá travando. Aí. Pronto. Aí, vamos ver aqui. Prosseguindo, aí nós tivemos Roma, depois de ter dominado toda aquela região, nós vamos fazer o quê? Aquelas regiões que foram dominados por Roma, toda aquela visão do mapa ali que nós vimos, eles tinham que pagar impostos ao governo romano. Ah, eu sou lá da cidade de Cartago, onde eles dominaram. Eu tenho que pagar imposto ao governo de Roma. Eu sou lá de uma regiãozinha do final da Espanha. Eu tenho que pagar imposto a Roma. Então, é isso que eles fizeram. Eles tinham que pagar os impostos e esses eram utilizados, esse dinheiro que entrava no governo era utilizado para manter o próprio governo, né? O que precisasse, manter os senadores, o governante, né? Então, e outra coisa, além desses impostos, nós vamos ver que os soldados gastaram muito. O governo romano gastou muito, gente, para fazer essa conquista aqui, ó. Voltando à imagem. Para conquistar isso aqui, gastaram muito, gastaram contratando pessoas, armas, escudos, né? As roupas que usavam de proteção. Isso tudo era um grande gasto. Mesmo aqueles povos que eram dominados pagavam imposto, mas estavam gastando ao mesmo tempo. Então, muito gasto militar com os armamentos dos homens, bem treinado, né, para manter as fronteiras. Ó, tá vendo aqui um nomezinho? Deixa eu aumentar para facilitar vocês. Ó, Germânia. Estão percebendo isso? Sim. Então, Sim. Germânia. Está em inglês. Está escrito em inglês como os demais também. Mas a Germânia, hoje, né, é uma boa área aqui, assim, um pouco modificada, é a Alemanha. Hoje é a Alemanha, né? Que, inclusive, na camisa dos jogadores, muitas vezes eles bordam atrás o nome Germânia, porque é a origem deles, né? Então, esses povos, vocês vejam que estão de outra cor, né? Um rosinha, sei lá, um mais claro, né? Por quê? Porque são outros povos que viviam aqui.
aqui onde está com a cor mais forte, tudo foi dos romanos. Então, eles dominaram muitas terras e tinham que colocar também, gente, soldados lá para tomar conta, para que outros povos não invadissem. E aí nós vamos ver nesse capítulo a hora que são vários povos aqui, vão começar a entrar no Império Romano, vão começar a invadir. É isso que vai acontecer. Então, é preciso colocar homens, né, para tomar conta das fronteiras. Mas eles também não vão poder mais, porque eles não vão ter mais nem dinheiro para pagar os soldados para ficar lá na fronteira. Que situação, né? Conquistaram tantas terras, mas agora eles não conseguem ter pessoas lá para tomar conta. Ó, problemas, hein? Depois da guerra de conquista, problemas de muito gasto, faltando dinheiro, né? E aí eles vão construir também o calçamento da rua. Olha essa imagem aqui, gente. Tem aí no livro de vocês também, mas olha só, um calçamento com meio-fio, todo certinho, a gente percebe que é uma linha reta, direitinho, várias pedras, mais ou menos todas do mesmo tamanho, da mesma altura, né? Para quê? Para que isso facilitasse o exército passar, as carruagens com as mercadorias. Então, eles já pensavam em fazer estradas calçadas. Hoje a gente vive com tantos lugares ainda que não tem calçamento, não é verdade? E eles já pensavam na facilidade do exército, principalmente o exército, passar aqui com a cavalaria, com aquele grupamento de legionários, passando tudo por essa estrada. E essas cidades romanas tinham grande importância. Então, de uma cidade você ia para outra nessas estradas. Então, isso facilitava muito, né? Então, o que a gente guarda? Vamos guardando no baúzinho, gente. Olha, abrindo o nosso baúzinho, né? Guardando a informação. Já estou abrindo, professora. Oi, João. Já Abri. Isso. Abrir a informação para colocar lá. Os romanos conquistaram. Abri. Isso, muitas terras, mas agora eles não têm como deixar guardas tomando conta das fronteiras, porque gastou muito dinheiro nas guerras, está sem, dinheiro no cofre, vamos dizer assim. E aí fizeram, né, esse calçamento para facilitar. E o calçamento, gente, foi antes de começar essas conquistas, né? Então, eles foram fazendo essas estradas para facilitar, né? O pessoal do exército, todo mundo passando por ali, e as carruagens de comércio também. Então, essas informações a gente guarda aí. Bom, então vamos lá, prosseguindo aqui. Estamos vendo, deixa as informações lá no baúzinho. Deixa eu diminuir mais. Tranquei 7 chaves. É o quê? Tranquei o baúzinho a 7 chaves. Peraí. Estou guardando aqui, estou na minha 10ª chave aqui. Tá em frente. Bom, e aí, claro que todos esses problemas vai gerar uma crise, né? Não tem dinheiro, não tem como impedir os outros de entrar aonde são domínios romanos. E agora, né? Então, vamos lá entender o que aconteceu. Podemos dizer que, a partir do século III, o Império Romano enfrentou uma série de problemas. Esses problemas, gente, que eu listei aqui, no livro de vocês, na página 279, eles estão colocados aqui, mas não organizados do jeito que eu coloquei aí para explicar, tá? Mas depois, se vocês quiserem, eu também posso colocar isso lá para vocês até copiarem dessa forma, acho que fica mais fácil para entender. Então, vamos lá. O
Questões econômicas, claro, nós estamos falando de economia, de dinheiro, de gasto, não entra mais dinheiro, né? Então, vamos ver. Devido aos pesados gastos com a defesa e com o fim das conquistas territoriais, diminuiu-se também o número de escravos. Quando se conquistava uma cidade, boa parte eles traziam para Roma para fazer construções. Essas estradas que a gente viu aí, a imagem, era feita pelos escravos. Não precisava pagar escravo, mas agora eles já conquistaram e pegaram os escravos que precisavam. Agora eles não têm mais o que conquistar. Mas eles estão querendo mais pessoas para trabalhar e agora não tem. Só tem aquele número que eles tinham mesmo, né? Então, um problema econômico isso, né? E aí, a diminuição da produção e do comércio afetou a arrecadação de impostos. Vamos entender. A professora começa a falar essas coisas, eu fico meio perdido. Ninguém precisa ficar perdido, ficar todo mundo sentadinho aí, ninguém vai se perder na minha aula, com certeza. Então, o que eu coloquei aí? Que eles agora, eles não estão mais tomando conta e não estão avançando para outras terras para arrecadar mais impostos. E aqueles impostos que aqueles povos conquistados estavam pagando já não é mais suficiente, porque eles gastaram muito nas guerras. Então, com um problema grave agora, não tem nem escravo para trabalhar, para completar os outros que trabalhavam, e nem tem dinheiro. Olha que situação, né? Então, esses dois problemas, né? Porque a diminuição da produção e do comércio, as pessoas estavam, por exemplo, os soldados, olha isso, gente, isso já acontecia nessa época, hein? Os soldados que ficavam lá, os soldados recebiam para ser soldados. Eles não trabalhavam de graça no Império Romano. Era uma profissão. Ser soldado era assim. Ser soldado era uma profissão. Então, o governo não está podendo mais pagar os soldados para ficar lá nas fronteiras. Eles vão abandonar. Eles precisam sustentar a sua família. Então, eles vão sair, vão abandonar o posto lá e vai procurar, gente, lugar para trabalhar lá na agricultura. Eles vão procurar pessoas que têm terras para eles trabalharem lá como trabalhadores rurais. Melhor que nada, né? Não recebe como soldado, vai ficar de braço cruzado? Não. Aí eles vão para a área rural pedir trabalho para quem tivesse terras. Lembra dos patrícios? Tinham muitas terras. Então, eles vão pedir trabalho para esses nobres, essas pessoas que tinham muitas terras, né? E aí o comércio, por sua vez, também não está vendendo muito, porque tem pouca gente com dinheiro ou com outro tipo de produto para negociar. Também não tem imposto para arrecadar. Chegou nesse momento que estava no mato, sem cachorro. A expressão era essa, né? Mas, então, questões econômicas, crise do Império, questões econômicas. Não tinha mais dinheiro para pagar soldado, não recebia mais impostos, estava a situação muito ruim. Questões políticas, o que tem a política nesse momento? Olha só, violência, desorganização da política. A política de Roma não era lá no Senado? Não era lá que se resolvia tudo? Cadê meu povo, gente? Acorda, gente. O que é isso? Oi, professora. Olha só, né? Cuidado. No Senado, né, que foi onde os plebeus conseguiram arrumar para participar, né? Então, no Senado era onde fazia-se as leis, onde negociava-se tudo da cidade. Até o Senado estava assim, não estava mais organizado como antes. Então, também não poderia resolver nada, violência na cidade, as pessoas
revoltadas porque não tinha mais o seu emprego. Olha que situação, né? Não muito diferente de hoje, né? Isso é tudo por querer ostentar. É o que, Ju? Isso tudo por querer ostentar na guerra. Isso, né? A guerra, até hoje, gente, quando um país está em guerra, ele não tem como negociar questões financeiras com outro país. Porque quando um país está em guerra, às vezes vocês veem na televisão, alguns lugares que estão em guerra, vocês veem as cidades arrasadas, né? Então, quer dizer, não tem como negociar nada, porque a cidade investiu o dinheiro na guerra. Aí fica complicado, né? Aí, então, vimos as questões políticas, o Senado também estava todo desarrumado. Questões sociais se referindo à sociedade, né, à população. Redução do comércio, afetando o abastecimento de centros urbanos. O que é isso? Aquelas estradas que eles fizeram e tal, não tinha mais ninguém nem trazendo mercadoria nem levando, com medo de assaltos, que acontecia, gente. Assaltos nas estradas também aconteciam nesse período aí. Então, né, era uma situação, assim, de muito medo. Então, nós temos que pensar nisso. Muitos começaram a ir para o campo, onde viveriam sob a proteção dos grandes proprietários. Ó, então, está faltando até alimento, gente, na cidade, porque as pessoas que iam comprar ou iam negociar outros tipos de alimento, traziam para a cidade, já não está fazendo mais, né? Então, imagina, começa a violência, começa a gente ter fome, a pessoa não tem dinheiro para comprar, isso vai causando, né, um transtorno terrível e uma violência muito grande. E aí, para finalizar, nós temos questões religiosas e culturais. Então, que religiosas e culturais são essas? Desde o surgimento do cristianismo no século I, as tradições religiosas em Roma sofreram abalos. A partir do século III, passou a ser religião monoteísta. Ué, professora, mas você não falou nada de religião quando nós falamos do Império. Eu segui o conteúdo do livro, mas como agora estamos falando dessas questões religiosas, que ela não está abordada no livro, mas que é importante nós falarmos sobre ela, por quê? Os romanos tinham muitos deuses, então eles eram o quê? Como é que a gente define isso? Politeístas. Politeísta. Isso, politeístas, né? Politeísta. Isso, muito bem. Então, adoravam vários deuses. Eu lembrei. Mas, a partir do momento que chegamos ao século I, houve aquela história que os hebreus, que nós já conhecemos lá atrás, né? Os hebreus diziam que Deus era o único povo monoteísta que nós conhecemos até agora. Que Deus, né, mandaria um Salvador para eles. Então, esse Salvador seria Jesus Cristo. E aí, nesse momento, quando vai chegando no século I, acontece o nascimento de Cristo. Ah, professora, isso aí agora é religião? Não, isso é história. Isso é história. O Antigo Testamento da Bíblia é o primeiro livro da história, a gente não esquece disso, tá? Então, aí agora, a partir do século III, alguns governantes determinaram a religião monoteísta, adorar apenas um único Deus, o Deus que nós conhecemos. E aí esquecer todos os outros que eles tinham, né? Então, deixa eu colocar um pouquinho aqui mais à frente, para nós conhecermos um pouquinho sobre essa história, né? O cristianismo surgiu na Palestina, né? Deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. Aqui, gente, ó.
Palestina é aqui, ó. Aqui, tá dando para ver? Deixa eu aumentar mais o foco aqui. Ó, Jerusalém. Avistaram Jerusalém? Estamos avistando Jesus. Aqui, ó. Jerusalém, onde nasceu Jesus. Essa região, Jerusalém, é uma cidade da Palestina, né? Da Palestina, que existe até hoje, né? Então, essa região aqui foi onde Jesus nasceu, né? Então, vamos ver, vamos voltar lá. Então, deixa eu diminuir isso. Então, o cristianismo vai surgir na Palestina, porque havia na Palestina muitos hebreus, né? E os hebreus falavam isso. E muitas outras pessoas também passaram a acreditar nesse Salvador que viria para ajudá-los, né? Numa situação crítica que eles viviam sem ter um lugar fixo para morar, né? Os hebreus, que são os judeus hoje. Então, eles não tinham um lugar fixo para morar. Então, eles tinham esperança nesse Deus, né? E aí, Jesus nasce nessa região. Só que, quando Jesus nasce, o Otávio, lembra do Otávio Augusto, que recebeu o título de Augusto? Quando fez grandes... Sim. Então, ele fez grandes comandos no exército, nessas conquistas, e foi presenteado com o título de Augusto. E aí passou a chamar Otávio Augusto. Também recebeu o título de imperador de Roma, de príncipe romano. Então, ele recebe vários títulos. E isso estava acontecendo exatamente quando Otávio Augusto estava sendo imperador. E aí, gente, por que nós temos relação do conteúdo que nós estamos trabalhando na história com esse do nascimento de Jesus? Porque os hebreus diziam, né, que Deus iria mandar o grande Salvador para eles. E eles acreditavam nisso. Só que, né, o imperador já ouvia essas histórias. Vamos lembrar que essa região foi conquistada, pelos romanos, região também dominada pelos romanos. E aí começa a ter aquela formiguinha lá na cabeça do imperador. Vai nascer um homem, uma pessoa, um salvador? Que salvador é esse? Eu sou o mais importante, eu sou o imperador, eu sou o representante de Deus aqui na Terra. Ainda não tinha sido adotada o cristianismo ainda, isso aí é mais para frente, no século III. Esse momento do império com o nascimento de Jesus é no século I. Né? Então, ele começa a ficar, né? Aquelas espetadinhas lá na cabeça. Ué, mas que será? Será filho de um rei? Não sabia, não conhecia, não sabia quem era, mas ele estava um pouco intrigado, porque iria nascer alguém que várias pessoas iriam adorar mais do que ele, que era imperador. Então, gente, vai ser nesse pensamento aí que vai acontecer a história que nós já conhecemos. Então, vamos lá. Tem como origem na tradição judaica a crença da vinda do Messias. Né? Os judeus falavam nisso, os hebreus na época. Sim. O Salvador, o Filho de Deus, cuja vinda seria uma bênção, né, para todos aqueles que acreditavam nele. Então, todos que acreditassem que viria um Messias para salvá-los, era de grande poder. E aí, gente, nós vamos ter, depois, né, passado algum tempo, né, Jesus cresce, né, Jesus era filho de gente rica? Não. Vamos lá, gente, agora? Não. Não, né? Pelo que eu aprendi, não. O pai dele era não. carpinteiro, né? A mãe era uma simples mulher, né? Então, né?
Aí Jesus nasce, há aquele todo propósito dos reis de várias regiões, né, os reis magos, cada um veio de uma região, porque eles acreditavam, Paulo, desliga um pouco o microfone, que eles acreditavam que era o Salvador. Então, eles foram para presentear aquele grande Salvador, os reis magos, né? E aí, Jesus depois voltou com a sua família, né, para a cidade. E aí, porque ele teve que mudar de cidade, porque estavam perseguindo as crianças de até 1 ano e 2 anos. O imperador mandou matar as crianças pequenas, os meninos pequenos. Né? Isso eu não sabia, não. Oi? Isso eu não sabia, não. Sim, ele manda matar, porque vai nascer uma pessoa que vai ter. Ele mandou matar. Ele vai nascer uma pessoa que vai ser mais adorado do que eu. Mas aí, nesse momento, Maria e José saem e vai para Jerusalém. Saem da cidade e vai para Jerusalém. Isso, E para quem, ter. na verdade, Jesus nasceu lá, depois ele volta para Nazaré, era a cidade onde ele vivia. E eles tiveram que fugir, porque o rei mandou também até matar as crianças de... Então, mas aí você falou. ele fugiu, e aí Jesus nasceu em Jerusalém. Depois que já tinha uns meses que Jesus já tinha nascido e já tinha acontecido esse massacre das crianças em Nazaré, aí eles voltaram. Aí já tinha passado isso. E Jesus cresceu, né? Uma criança simples, do povo, falando com todas as pessoas. E quando ele se torna adulto, ele começa a colocar as ideias dele. Agora chegamos lá. Ó. Aí ele começa a colocar. Ó, Jesus propôs uma nova religião baseada no amor, no respeito pelo próximo, na prática do bem, na igualdade entre os seres humanos, na existência de um Deus único, de natureza espiritual. Então, Jesus começava a falar, né? Se vestia muito simples, iguais às outras pessoas, e as pessoas começavam a ouvi-lo e acreditar naquelas palavras, né? Inicialmente, esta religião, ela foi aceita pelos romanos. Os romanos começaram a aceitar e acreditar nessas palavras que Jesus falava. E aí, o que é que o imperador manda fazer com Jesus? Hein? Não acredito. Ninguém vai falar? Ah, não. Matar? Primeiro, ele manda... Pode repetir, tia? Fazendo favor? Matar. Manda caçar ele para matar ele. Primeiro, ele manda o governador da... caçarem Jesus e assassinar ele. Isso, mas aí primeiro ele manda prender. Vá prender, ele mandou, né, o imperador, abaixo dele vinha o governador, ele mandou que o governador fizesse o quê? Olha só, prende, manda... Maria, Raíssa, desliga um pouquinho o microfone, que eu estou ouvindo a minha voz aí no seu. Isso. Quando você for falar, você liga. Aí o que acontece? Ele manda prender, por quê? Está começando muita gente a seguir esse homem. Que homem é esse? Popular. Né? Exatamente, ele era uma pessoa popular. Muita gente começa a seguir ele. Então, muitas pessoas começam a seguir, a acreditar naquilo que ele falava, a pregar aquelas informações que ele falava. E aí, isso incomodou muito ao imperador. Que homem é esse? Um homem pobre, não tinha terra, não tinha nada. Como é que as pessoas começam a adorar esse homem em vez de estar me adorando? Por causa das coisas que ele fazia. Ele curava muitas pessoas. Então, aí o que vai acontecer? Ele vai Mandam prender ele. Né? E para não só matá-lo de uma vez, fazer ele sofrer e mostrar na cidade ou pela cidade que ele chamou Jesus de traidor, né? Que ele estava traindo o imperador, e aí faz com que Jesus carregue a sua cruz, já que falou, você é o rei desse povo,
faz uma coroa de espinha, né? Coloca na cabeça dele. Você não é rei desse povo? Então você vai ser rei com essa coroa. E Jesus anda pela cidade até a parte mais alta, aonde vai ser crucificado. A professora, Oi. tem até um Sim. filme assim, passou ano passado no Tem a Natal. novela. Isso. Então, Professora, Ô, tia, e caramba, na depois hora tem. que começaram a matar Jesus. isso. Inclusive, tá passando aula por passou hoje a novela. Eu esqueci o nome. Já são meio. Jesus. Isso. Então, olha só. Ele foi levar a cruz até a parte mais alta da cidade para poder ser crucificado lá. Agora, a cruz não foi porque Jesus é que foi preso ali, não. Era a pena de morte, era a crucificação. Quem fizesse alguma coisa errada em Roma e fosse julgado a morrer, morria preso na cruz. Então, não foi com Jesus que teve a crucificação. Já existia, era uma pena de morte em Roma. E aí, Jesus foi condenado a morrer, ele também foi preso na cruz. Juntamente com ele, outras pessoas também. E aí, ele é preso, né? Ali sofrendo, né, dores, até morrer. Então, isso, ele achou o imperador que tinha acabado com as ideias cristã de Jesus. Só que as pessoas que o ouviram começaram a seguir, a falar. E aí, gente, outros governadores que entraram, outros governos que entraram depois de Otávio Augusto, como o livro de vocês, ele não cita cada um deles, eu também não vou me deter de falar isso, mas só para vocês terem a noção, manda caçar todos aqueles que estavam falando sobre as mensagens de Jesus. Então, o que eles faziam? Principalmente os apóstolos. Eles faziam o quê? Se reuniam em catacumbas. Catacumbas era um lugar meio subterrâneo, aonde enterrava, assim, as pessoas, né? Então, eles se reuniam em lugares escondidos, para que ninguém visse a reunião deles, sobre o que eles iam falar, porque senão o governador mandava matar, só porque estava seguindo as ideias de Jesus. Até que, acho que foi o governante Constantino, né, porque são vários nomes, teve Constantino, teve Teodósio, foi Teodósio. Foi depois Só palavra difícil. Teodósio ele chega no momento, quando ele está no governo, que de tanto matar pessoas, isso estava ficando muito feio, né, para o próprio governo romano. Então, ele faz uma lei dando liberdade religiosa. Quem quer seguir Cristo, bem. Quem não quer, não segue. Mas ele acaba tornando oficial, porque já tinham tanta gente acreditando nas mensagens de Jesus e seguindo, que passou a ser... Olha, olha a jogada política, gente, só para a gente fechar a nossa aula. Vamos dizer, vocês aí são muitos, eu sou uma só, né? Então, o que acontece? Vamos supor que eu sou o imperador nesse momento. E aí, eu sou da religião antiga, eu acredito em vários deuses, mas vocês todos já estão seguindo essa mensagem de Cristo, né? Já são cristãos. E aí, eu estou chegando para governar. Se eu estou vendo que está todo mundo numa religião só, o que eu faço? É mais fácil vocês seguirem a minha ou eu seguir a de vocês? Você seguir a nossa, não é? Exatamente, porque Você seguir a nossa? Isso, vocês são a maioria. Eu também, gente, já vou acabar. Então, eu vou adotar o quê? O cristianismo em todo o Império Romano. Então, a partir daí, todo mundo passa a ser ou a crer em um único Deus e torna oficial a religião do cristianismo. Aí parou a confusão religiosa. Tá? Então, vejam que toda a relação
desse processo, desde o nascimento até a crucificação de Jesus, foi realmente verdade, tem a ver com o nosso conteúdo, tá? Nós prosseguiremos na terça-feira, tem gente aí desmaiando de fome, eu também estou. Então, a gente... Eu tô com muita fome, não tem noção. Oh, meu Deus do céu. Professora, eu também estou com fome. Então, gente, Por que você não come na hora do intervalo? olha só. Olha quanto tempo já passou. Eu tomei café da manhã, daí eu não tava com fome naquela hora, daí agora eu tô com fome. Olha só, gente. Não, tudo bem. Vocês ainda já estão passando até da hora, tá? Eu tava com... Prestem atenção. Quero trabalho terça-feira. Eu vou imprimir. Beijinhos para vocês. Bom final de semana. Bom final de semana a todos também. Bom final de semana. Beijinhos aí no coração de todos. Tchau, professora. Agora eu vou comer, que eu tô Bom apetite, bom almoço. Apetite, obrigado. Bom final de semana, professora. Professora Claudete, Oi. a senhora colocou meu presente?